Atos capítulo 2, de 16 a 21, assim nos diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aqui, irmão. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos, ele foi citado pelo apóstolo Pedro. Na verdade, o que aconteceu foi que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas, começaram a falar em línguas que pessoas de todas as nações que estavam ali presentes puderam compreender no seu próprio idioma. Quer dizer, algo miraculoso aconteceu, mas ao mesmo tempo que pessoas cujo Espírito Santo atuou e compreenderam o que estava sendo falado, tinha também outras pessoas que estavam ali e que não estavam entendendo nada. E começaram a dizer que aquelas pessoas estavam embriagadas, que na verdade aquilo era uma consequência, de pessoas que estavam fora de si. Muito bem. Então Pedro, ele toma a palavra e ele começa a dizer que o que estava acontecendo ali, na verdade, havia sido profetizado, havia sido declarado por Deus, por meio do profeta Joel, muito tempo antes, e que aquela profecia de Joel estava sendo revelada ali, estava acontecendo ali, estava se cumprindo ali. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Muito bem. Isso demonstra um pouco do que nós devemos entender a respeito do dia de Pentecostes, dia esse que nós estamos celebrando. E a gente precisa compreender também os movimentos que aconteceram no decorrer da história da igreja. Existem muitos movimentos chamados, por alguns, de movimentos do Espírito Santo, que na verdade foram movimentos que reivindicavam para si uma manifestação especial do Espírito Santo. Isso sempre ocorreu no decorrer da igreja, normalmente quando havia uma carência da percepção, da apreciação por uma consciência do Espírito Santo por parte da igreja. Quando a igreja começava a se esquecer demais a respeito da obra do Espírito, das funções do Espírito, do papel do Espírito Santo no seio da igreja, normalmente começava a surgir certos movimentos. Um deles, por exemplo, citado até por Michael Horton, ele lembra isso num texto que ele escreve. Ele lembra sobre Montano, um homem lá do século II, Montano, ele se aligava a um profeta do Espírito Santo, um homem, que, segundo ele, estaria conduzindo a igreja à sua terceira fase. A primeira fase seria a fase de Deus o Pai, a segunda fase, a fase de Deus o Filho, agora seria a partir de Montano, a fase de Deus o Espírito Santo. Muito bem. Juntou-se a ele duas profetisas, Maximília e Priscila, se juntaram a Montano e predisseram a alvorada do reino milenar, de Deus. E ali, quando
movimento que eles chamavam de movimento do Espírito Santo, que tinham manifestações de línguas, né? Que tinha uma doutrina também base num conceito literal do Apocalipse, o milênio. Só que a igreja julgou esse grupo como um grupo herege, né? E aí eles foram considerados hereges. No decorrer do tempo eles foram enfraquecidos, né? Devido também a muitas profecias que eles faziam, que eram profecias falhas, que não se cumpriam, etc. Muito bem. Mas esse espírito de movimento do Espírito, ele sempre existiu na igreja. Ele aconteceu ali bem nos primórdios com Montano, né? Mas sempre aconteceu. Existe um personagem na Inglaterra, na igreja na verdade da igreja da Escócia, Edward Irving, né? O Irving, segundo alguns, ele era presbiteriano e ele começou também a pregar com respeito às operações do Espírito Santo de uma maneira diferente da igreja, com um dom de língua, etc. Ele é considerado pelos teólogos, não pelos pentecostais, mas pelos teólogos, como o pai do pentecostalismo moderno, como o primeiro que começa a falar sobre isso de maneira muito patente, né? Isso dentro da igreja presbiteriana lá na Escócia. Existem vários artigos sobre isso, né? Os irmãos podem encontrar por aí na internet, né? O movimento, obviamente, mais conhecido de todos é aquele movimento iniciado ali na Rua Azusa, lá em Los Angeles, chamado movimento pentecostal. Esse movimento ele influencia várias pessoas. Algumas delas vieram para o Brasil e iniciaram no Brasil o chamado movimento pentecostal, que dá início à congregação cristã, primeiramente, depois da Assembleia de Deus, né, logo no ano seguinte. E esse movimento do pentecostalismo é um movimento que reivindica, né, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção, que tem como o dom de língua como evidência desse batismo. Muito bem, diferentemente do movimento lá de Montano, né, esse grupo, embora tenha sido de cara rejeitado pelas igrejas evangélicas no início do século XX, depois eles começaram a ser aceitos e coexistir, né? Existem aí fortes. O Brasil, a partir da década de 50, deixa de ser de ter uma igreja predominantemente conservadora e passa a ter uma igreja predominantemente pentecostal, né, por causa do crescimento do movimento pentecostal no nosso país. Por isso essa questão da doutrina do Espírito Santo é tão importante, né? E é importante que nós deixemos claro algumas coisas. O que eles ensinam de uma maneira, já falei isso aqui várias vezes, mas eu gostaria de mostrar, até fazer uma ponte, o dia de Pentecostes, o dia esse que nós celebramos hoje, é que no coração desses reavivamentos, normalmente existe a convicção, que é claramente declarada por eles, ou pelo menos implicitamente, de que o dia de Pentecostes que ocorreu aqui em Atos dos Apóstolos foi apenas ilustrativo, foi um movimento que na verdade é um movimento que serve de modelo para vários outros movimentos, que é aquilo que aconteceu ali no dia de Pentecostes, nós acabamos de ler aqui em Atos capítulo 2, na verdade foi algo que deveria se repetir sempre. Então é o que o movimento pentecostal ele ensina de maneira bastante abrangente. Você deve buscar o Espírito Santo para que aconteça na sua vida ou na vida da sua igreja o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Okay? Mas isso de cara já pressupõe um erro de interpretação das Escrituras. Porque o que Pedro fala aqui é o que estava acontecendo naquele dia era um cumprimento de uma revelação do profeta Joel. Era o cumprimento de um evento dentro do plano redentor de Deus. Então isso é algo
que é muito claro como nós entendemos esse versículo 16. O que ocorre é o que foi dito. É o que foi dito. Por exemplo, a morte do servo sofredor de Jesus Cristo não foi predita? Não está lá em Isaías, né? Falando sobre o servo sofredor? Quantas vezes Jesus Cristo teve que morrer? Quantas vezes esse evento se repete? Não, Jesus Cristo morreu uma única vez. Os irmãos entendem? Então, dentro do plano redentor de Deus, dentro do plano de salvação de Deus, existem alguns eventos importantes, e dentro desses eventos, obviamente, o centro de tudo está a cruz, a morte de Cristo, mas existem eventos que estão junto com eles, e dentre eles está aí o dia de Pentecostes. Então, para eles, em Atos dos Apóstolos em geral, os acontecimentos do Pentecostes são tomados como modelos para a igreja hoje, em lugar de serem fatos que aconteceram de uma vez por todos. Então essa distinção, ela pode parecer forçada, mas podemos facilmente aceitar quando aplicamos em outros eventos da igreja. Por exemplo, Israel guardou as tábuas da lei, a Arca da Aliança. Houve festivais estabelecidos como memoriais, né, a esses fatos passados. Mas Israel nunca viu esses fatos como modelos de que de alguma maneira deveriam ser repetidos. Por exemplo, quando Israel celebrava a criação de Deus, ele não esperava que Deus criasse tudo de novo. Quando Israel festejava a libertação do cativeiro, ele não esperava que ficasse cativo de novo. Ele não esperava que aquela libertação ocorresse. Porque a celebração da Páscoa dos judeus era a celebração de um grande evento único que ocorreu de uma vez por todas. Porque o que ocorreu ali, transição do Egito para a Terra Prometida, quando os judeus celebravam aquilo, eles já estavam na Terra Prometida. Então eles jamais esperariam, apesar de eles terem entrado em cativeiro novamente, né? Mas eles jamais esperariam. E hoje, quando eles celebram isso, eles esperavam como um evento que ocorreu no passado, algo que devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus pela grande libertação que ocorreu o quê? Uma vez todos. Então os judeus não esperavam repetição da criação, repetição do povo andar em tendas novamente. A festa dos tabernáculos, quando o povo botava aquelas tendas em Jerusalém, era para lembrar a época que eles estavam no deserto, né? Que eles andavam em tendas, passaram 40 anos nas tendas. Eles não tinham propósito de voltar para o deserto. Entende, irmãos? O que eu quero dizer é o que aconteceu ali no dia de Pentecostes foi um grande evento, um maravilhoso evento, dentro do plano de salvação de Deus, que foi profetizado por Joel e que foi de fato concretizado ali. O que aconteceu ali foi de uma vez por todas. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E quando ele diz que os velhos teriam visões, profetizariam, etc., de fato aconteceu. Aconteceu naquele período, e naquele período de transição, nós vimos profetas, nós vemos as filhas de Filipe, né, que eram profetisas, nós vemos pessoas falando em línguas de maneira impressionante, naquele período de transição da igreja, que é testificado por aquele evento único do dia de Pentecostes. Muito bem, então esperar outro Pentecostes, como os pentecostais pregam, né? É esperar outra criação, é esperar outro Messias, esperar outra crucificação, outra ressurreição. É sério? É como se nós estivéssemos esperando que essas coisas acontecessem de novo. Não. Elas não vão acontecer de novo. Então, vai acontecer de uma vez por todas. Então o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, aconteceu de uma vez
por todos. E o que aconteceu, que foi profetizado ali, né, e foi claramente exposto, é que naquele momento eles estavam testemunhando: poxa, o que está acontecendo? Algo miraculoso está acontecendo, algo diferente está acontecendo. 120 pessoas aproximadamente receberam o Espírito Santo, já estavam falando em outras línguas, e centenas e centenas de pessoas estavam compreendendo que aquele grupo, que em relação àquela multidão que estava presente era um grupo pequeno, estavam compreendendo algo miraculoso estava acontecendo. Aí Pedro diz: não se espante, o que está acontecendo foi profetizado. Foi profetizado. E aí, o que nós devemos compreender hoje, o que nós temos com isso? Porque esses movimentos, como eu falei, eles acontecem quando a igreja esfria na sua compreensão do papel do Espírito Santo nessa igreja. Existe um sentido aqui nessa profecia de Joel que Pedro relata, e que aconteceu, não vai acontecer de novo, mas existe um sentido em que ela deve continuar acontecendo. O Espírito Santo foi derramado, o Espírito Santo atuou naquelas pessoas, aquelas pessoas foram usadas pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Deus de maneira sobrenatural. Os apóstolos, usados por Deus, usados pelo Espírito Santo, controlados pelo poder do Espírito Santo, escreveram um texto bíblico para que nós hoje pudéssemos aprender esse texto bíblico. Então existe um sentido do profético que nós não temos mais, esse de receber a revelação de Deus de maneira especial, ou para transcrever num papel, ou para revelar para a igreja. Isso não acontece mais. Não acontece mais porque já aconteceu de uma vez por todas. O Novo Testamento se completou, temos o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia está completa. Mas existe um sentido em que nós, que manifestamos a ação de Cristo no nosso meio, devemos ser profetas lá fora, proclamadores dessa palavra aqui. Então, se o Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, e ele foi derramado de uma vez por todas, ele está aí no seu coração e no meu coração. Ele foi derramado, ele está conosco. Porque enquanto que uns erraram para um lado, no sentido de querer repetir o evento, outras pessoas entenderam que aquela lâmpada se acendeu forte naquele dia e se apagou em fim de papo. Não, a lâmpada se acendeu e permanece acesa até hoje. Uns pegam que aquela lâmpada acendeu forte, aí ela apaga, depois acende forte, aí ela apaga, depois acende forte e ela apaga, e acende forte e ela apaga, e toda vez que você buscar vai acontecer igualzinho como aconteceu lá. Não é assim, mas também não é no sentido de que ela acendeu forte naquele dia e apagou, e a gente está na escuridão hoje. O Espírito Santo está aqui, nesse lugar, operando em nossas vidas, em nossos corações. A palavra foi revelada, nós não queremos o dom de profecia, como era dado no início da igreja primitiva ali. Mas Cristo nos deu uma missão de sermos profetas, no sentido de proclamar o Evangelho de Deus. E é assim que as pessoas que lá fora, que não têm o Espírito Santo no coração, vão compreender Cristo como profeta da mensagem, e a grande mensagem do profeta, que é Ele mesmo, por meio da sua proclamação. Porque alguém já disse que a igreja tem que ser a Bíblia daquelas pessoas que não leem a Bíblia.
Então, num certo sentido, você é profeta. Não existem mais apóstolos, como alguns querem. Mas, num certo sentido, a igreja é apostólica. Não é assim? Nós ensinamos a doutrina dos apóstolos. E nós defendemos a doutrina dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles pregavam doutrina nova que eles receberam de Cristo. Isso nós não fazemos. Mas eles espalhavam essa doutrina que eles receberam. Isso nós fazemos. A lâmpada não apagou. A lâmpada acendeu de uma vez por todas. A lâmpada que acendeu no seu coração no dia que você foi salvo, ela está acesa. O que acontece é que a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Existe uma expressão, extinguir o Espírito Santo, mas não devemos entender esse termo como que o Espírito Santo sai das nossas vidas de uma vez por todas. Não, ele não sai das nossas vidas nunca, porque na verdade o Espírito Santo é selo, e selo é garantia. Se o Espírito Santo pudesse sair das nossas vidas, ele não seria selo, ele não seria garantia de nada. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo nas nossas vidas é o que diz de maneira muito clara e patente que Cristo morreu por você de uma vez por todas. Se o Espírito Santo não ficasse nos nossos corações permanentemente, a obra de Cristo também não teria sido de uma vez por todas. O que patenteia que a obra de Cristo é de uma vez por todas é o fato de que o Espírito Santo foi derramado de uma vez por todas. Percebe que uma coisa está conectada com a outra? Nós não podemos deixar as coisas estanques, deixar a doutrina da expiação, da redenção em Cristo Jesus, estante da doutrina do Espírito Santo, porque a aplicação da redenção em Cristo Jesus ele é feita em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está no seu coração, o Espírito Santo está na sua vida. Portanto, como diz John Stott, você não tem que buscar o Espírito Santo hoje para que se repita o que aconteceu em Pentecostes, mas já que o Espírito Santo está no seu coração, nós devemos buscar esse enchimento do Espírito Santo, que essa chama que está no seu coração, já viu o dimmer que você compra lá na loja? O dimmer é aquele botãozinho lá que você roda e a lâmpada vai ficando mais forte. Você tem que orar ao Senhor, ler a palavra de Deus, clamar ao Senhor que o Espírito Santo encha o seu coração, para que você seja o quê? Profeta, no sentido de pregar esse Evangelho, para que você seja também o quê? Sacerdote. Uma palavra de Deus nos diz que nós somos feitos nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos sacerdotes como eram os sacerdotes do Antigo Testamento, mas nós somos sacerdotes, sacerdócio real, na medida em que nós somos aquele povo que ora pelas pessoas que estão lá fora, que não podem fazer nada por elas mesmas. Isso é a operação do Espírito Santo em nossas vidas, que comunica a obra de Cristo em nossos corações. Jesus Cristo não é profeta, sacerdote? A Bíblia diz que você, num certo sentido, você é profeta, num certo sentido, você é sacerdote, você intercede pelas pessoas. Você não morre por ninguém, sacrificialmente, tá? Quem fez isso foi Cristo. Mas você comunica a obra de Cristo quando você ora pelas pessoas. Você comunica a obra profética de Cristo quando você prega o Evangelho. Isso é a operação do Espírito Santo no nosso meio. Queridos irmãos, então, a palavra de Deus, ela nos ensina algo maravilhoso aconteceu naquele dia. Mas que algo maravilhoso deveria continuar acontecendo. Os irmãos, eu ouvi um estudo do reverendo Antônio José, há muitos anos. Ele dizia assim, quando a gente fala de grandes pregadores, né?
A gente lembra de Spurgeon, a gente lembra de John Whitfield, a gente lembra de Martin Lloyd Jones, nós lembra de grandes personagens como grandes pregadores. Aí você não vê na história da igreja grandes pregadores que se destacavam no primeiro e no segundo século. Tinha um ou outro, talvez. Mas por que não tinha assim? Porque todos pregavam. A dona Joana estava lá, lavando roupa lá perto do Rio Jordão, e passava alguém perto dela. Você já ouviu falar de Jesus? E ela pregava, porque ela estava cheia do Espírito Santo no seu coração. Ele usava as pessoas simples da igreja, assim como usava os apóstolos, assim como usava os pastores, os mestres. Qual é a percepção que você tem a respeito do Espírito de Deus? O primeiro grande avivamento acontecido lá na América, na colônia, é um negócio curioso. Porque é o avivamento que teve Jonathan Edwards como o grande teólogo do avivamento, o grande intérprete do avivamento daquela época. Teve outros grandes nomes ali, mas existiam duas denominações que lideraram o avivamento: a igreja presbiteriana e a igreja congregacional. Era um negócio curioso, que os pastores frequentavam o púlpito um do outro. Jonathan Edwards, quando acabou de se formar, ele de família tradicional, congregacional, a primeira igreja que ele pastoreou foi uma igreja presbiteriana. Aí depois, quando ele voltou para a terra dele, aí ele assumiu a igreja congregacional do avô dele, que já estava na igreja há 60 anos. Havia essa troca de pessoas que estavam totalmente na dependência do Espírito Santo. Então, há uns anos atrás, houve um movimento nas igrejas presbiterianas, falava-se muito sobre avivamento, falava-se muito sobre puritanismo. Uma coisa de 15 anos atrás, eu estava no início do seminário, eu começava a frequentar, os irmãos aqui devem se lembrar, né? E eu me lembro de uma pregação daquelas, e a pessoa dizia o seguinte: a gente precisa tomar cuidado para o que está acontecendo hoje não ser apenas um movimento que daqui a pouco vai acabar. Alguma coisa que está acontecendo no seio da igreja, como aconteceram outras coisas, que foram, fez um certo sucesso, depois acabou, aí veio outra coisa, depois acabou, aí veio esse movimento, né, falava sobre o Espírito Santo, falava sobre avivamento, falava sobre as doutrinas dos puritanos, né, as doutrinas da graça de Deus, essa coisa toda. E aí ele falou: ele tem que tomar cuidado para que essa ênfase que está sendo dada hoje não acabe. Acabou. Porque nós criticamos os pentecostais de que a lâmpada deles acende, mas é necessário apagar para poder acender de novo, é necessário apagar para acender de novo, é necessário apagar para acender de novo. Mas a gente não se comporta da mesma maneira? Mas de repente, essa lâmpada deveria ser pelo poder do Espírito Santo para pregar Cristo. Ontem nós falávamos sobre os 5 pontos da reforma lá no Seminário Teológico do Oeste. E falávamos da necessidade de centralizar Cristo. Aí, falávamos sobre, um exemplo que nós demos foi sobre a música nas igrejas. Como é que nas igrejas cantam-se músicas, tantas músicas, e como é que é cada vez menor o número de músicas que falam sobre Cristo e a obra dele. Que nas igrejas evangélicas hoje canta-se músicas que um espírita canta, que um católico canta, que um budista canta, sem se ofender doutrinariamente.
Sabe por quê? Porque não tem o sangue de Cristo ali. Não tem a obra redentora de Cristo ali. Mas nós vimos que ontem que Cristo ele é central na obra do Espírito Santo. Que se uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, vai ter muita cruz na sua liturgia, vai ter muita cruz nos seus cânticos, muita redenção nas suas palavras. E eu gostaria que hoje nós pudéssemos buscar de maneira profunda esse Espírito que está em nós, orar a Deus que esse Espírito que está em nós nos encha de tal maneira que Cristo seja glorificado, porque Jesus Cristo disse em João capítulo 16, quando Ele enviasse o Espírito, Ele haveria de glorificá-lo. E se o Espírito Santo habita no seu coração, você há de glorificar a Cristo, o Senhor, o Redentor. Então, o clamor aos irmãos, o clamor ao ministério de louvor dessa igreja, escolham canções que tenham cruz que sangram, que as pessoas que vão cantar essa música serão cristãs, que falem do Evangelho, porque amar a Deus, todo mundo aí fora diz que ama, mas amar a Deus da forma como Deus exige ser amado, por meio do seu Filho, nem todos. Então precisa da cruz, e você só vai conseguir proclamar a cruz à medida que o Espírito Santo encheu o teu coração, à medida que o Espírito Santo fizer a obra dele de maneira profunda no teu ser. Peça a Deus: Senhor, enche o meu coração com o teu Espírito, para que eu proclame teu Filho. Amém? Deus assim nos abençoe. Pai, nós clamamos, Senhor, que tu nos abençoe. Nós clamamos, Senhor, que essa lâmpada que está em nossos corações, o teu Espírito, Senhor, fique forte cada vez mais, que teu Espírito nos encha, Senhor, porque ela jamais será apagada, porque é uma promessa tua, Senhor, que foi derramada sobre nós de uma vez por todas. Abençoa a tua igreja, Senhor, para que, usados por ti, usados pelo teu Espírito Santo, Senhor, glorifiquem a Cristo proclamando o Evangelho em todos os lugares. Glorifiquem a Cristo orando, Senhor, por aquelas pessoas que estão perdidas. Glorifiquem a Cristo, Senhor, clamando para que pessoas que deveriam estar glorificando o teu nome, Senhor, ó Deus, e hoje estão afastadas, que elas, Senhor, sejam salvas, Senhor. Que tu operes no coração delas. Mas, Senhor, que tu operes no nosso coração. Assim como nós cantamos ainda há pouco, Senhor, que nós sejamos geração de adoradores, Senhor, que nós sejamos geração de proclamadores, que nós sejamos geração de sacerdotes, Senhor, que nós sejamos geração, Senhor, de discípulos e de adoradores também. Ó Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa cada família que aqui está, abençoe os nossos corações, e que teu Espírito Santo, Senhor, se agrade em nos encher, em nos preencher de tal maneira que nosso coração se encha de alegria e de disposição e coragem para te servir, em nome de Jesus. Amém.